Nesses dias que temos vivido, normalmente nós cumprimentamos as pessoas e a primeira coisa que vem à tona é: tá difícil. São dias ruins, são dias maus. E é normal. Eu hoje levantei cedo, eu acesso várias mídias de informação, não só aqui do Brasil, como também de fora, e de forma geral, é uma abordagem caótica, temerosa, gerando desespero, gerando medo. A coisa não vai melhorar, a coisa vai piorar, porque veio a primeira onda, agora está vindo a segunda onda, e a preocupação e o medo, a incerteza da doença, da economia, e diante disso, tudo isso, como nós devemos agir? Nós devemos entender, nós como cristãos, no meio de tanto charlatanismo, que as pessoas têm feito vendendo a fé, como o Valdemiro Santiago essa semana começou uma campanha vendendo sementes, distorcendo uma interpretação da palavra de Deus de forma tão bizarra, visando meramente lucro, ganhar dinheiro em cima da fé pública, quase como um ato de estelionato. É horrível isso, de charlatanismo. Mas não são só esses, é o fio de cabelo na Bíblia, fio de cabelo do anjo na Bíblia, mas não é só isso também. Há muitas outras dificuldades quando pastores medíocres que eu conheço, assim, de forma muito rasa, começam a trazer revelações e palavras sobre o fim, dizendo que o fim está próximo. E parece que nos dias de hoje há um senso de desesperança, de desalento, e nós devemos guardar o nosso coração nesses dias e entendermos as estratégias do mal. Quando Paulo, lá em Romanos 12, ele diz assim: não rogo-vos, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está nos desafiando diante de um padrão de comportamento de um mundo, que Jesus mesmo disse: o mundo jaz no maligno. E às vezes nós não discernimos as estratégias. Uma das coisas que eu acho fantástica na Bíblia, e já ensinei, aqueles que nos conhecem há algum tempo já ouviram isso, é que eu considero a Bíblia muito fantástica e atual, embora haja relatos nela de propriamente 5.000 anos. A Bíblia é extremamente atual porque ela trata de 3 grupos ou de 3 seres que não mudam no decorrer da história. A Bíblia conta a história de Deus, e vamos colocar aqui grupo porque seria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos na triunidade de Deus. Deus não muda, assim como Jesus não muda, nem o Espírito Santo muda, é característica inerente ao caráter de Deus. Deus é imutável, e a Bíblia fala desse Deus, o Deus do velho, o Deus do novo, são os mesmos. Nós estamos ministrando isso nas quintas-feiras, depois você pode acompanhar. Inclusive, começamos esta quinta e pretendemos terminar nessa próxima quinta-feira. Deus não muda, Deus não varia, não há sombra de variação no caráter, na pessoa, nos propósitos e objetivos de Deus. Também a Bíblia fala sobre o homem. O homem, por mais que o homem evolua, os métodos, as formas, as escolhas, as estruturas sociais que o homem vive, independente que seja uma monarquia, seja um imperialismo, ou seja uma pseudo-democracia social, comunista, ateísta, e seja lá o que você escolher como padrão ou capitalista, seja lá o nome que se dê, a nomenclatura que se adote, o homem é sempre homem. O homem é o que é, na sua malignidade, na sua bondade, no seu bem e no seu mal. E o homem não varia. E a Bíblia fala justamente desse homem e das estratégias que regem o mundo humano. Da mesma forma que a Bíblia fala do diabo. E também fala o quê? Que o diabo também não muda. As estratégias dele podem, digamos assim, variar com a modernidade, mas o cerne da sua doutrina, o cerne dos seus métodos estão ali. E nós devemos tomar muito cuidado nos dias que seguem, porque ainda domingo passado falamos sobre a fé que nos leva a crer, a esperança que nos faz esperar contra a esperança, essa fé que ultrapassa a crença humana, da confiança humana. E uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é discernirmos as estratégias de uma sociedade, de um mundo que jaz no maligno, que não tem propósito nenhum em trazer bem para o ser humano,
todos os reinos do mundo, os governos da terra, por mais que sejam dissimulados no sentido de bem do governo do povo para o povo, do bem para o povo, da melhor condição da sociedade, nós sabemos que a realidade é bem diferente dessa. O mundo é regido por homens egoístas que pensam nos seus próprios interesses e principalmente atendem uma agenda, que é a agenda de Deus para o cumprimento das coisas que se encaminham para o fim, mas também para uma agenda de Satanás, que denota bem o interesse de Satanás em relação à humanidade, que ele veio para roubar, veio para matar e destruir. E o principal propósito de Satanás é roubar de nós e destruir a única estrutura na nossa vida que pode nos levar a uma plenitude da eternidade que Deus tem reservado para nós, que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé nós vamos desfrutar da eternidade em suas promessas. Pela fé nós encontramos alento. Pela fé nós encontramos esperança. Pela fé nós cremos contra a esperança. E eu gostaria de ler um texto que talvez que mostra um evento no passado, na vida de 3 personagens. É um texto muito conhecido, mas eu gostaria de fazer um paralelo com a realidade que nós estamos vivendo hoje no século XXI, diante dessa pandemia, diante desses medos, desse desalento que a sociedade está vivendo, desse temor em relação ao futuro. E nós vamos ver o quê? Que os mesmos ingredientes que estavam na vida desses homens naquele tempo estão nas nossas vidas. Por quê? O Deus não mudou, o homem não mudou e as estratégias de Satanás em relação ao homem não mudou. Se você for comigo lá no livro do profeta Daniel, no capítulo número 3, é um episódio bem conhecido. Nós vamos ler o capítulo todo no decorrer dessa ministração, para podermos nos inteirarmos do assunto. Mas eu gostaria que você acompanhasse conosco esse paralelo que nós vamos traçar, porque você vai ver que tudo está do mesmo modo. Salomão, de uma forma bem melancólica, ele afirma o seguinte: não há nada de novo debaixo do céu. Tudo que foi voltará a ser, tudo que é deixará de ser e voltará a ser. Ou seja, a humanidade vive em ritmo cíclico, nos seus valores, nos seus conflitos, porque o homem sempre é homem. Então os problemas dos homens são os mesmos. Podem aumentar em dimensão, podem aumentar em quantidade, podem aumentar em impacto, mas são os mesmos. E quando você pega o livro do profeta Daniel no capítulo 3, veja só como este capítulo reflete bem o momento que nós estamos vivendo. E discernir nessas estratégias, nós tomarmos posse dos recursos que estes homens tomaram para que eles possam superar esse momento. Por quê? Este momento que estamos vivendo passará, irmãos. Não tenha medo disso. Passará. Virão piores? Provavelmente. Mas também virão momentos melhores? Com certeza. Com certeza. Porque Deus é o Deus que nos conduz em todo o tempo. Então vamos ver aqui como funciona. Olha só. O rei Nabucodonosor, começa no verso 1 dizendo assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, percebe? Aqui quem são convocados? Todas as autoridades, juntamente com todo o povo. Quem acaba ganhando destaque nessa narrativa são os governantes, são os dirigentes. Por quê? Aquilo que é determinado pelo imperador vai ser direcionado aos seus governantes, aqueles que funcionam como seus braços administrativos, para que eles possam alcançar o maior número de pessoas possíveis e influenciar o maior número de pessoas possíveis diante desse decreto. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem do rei Nabucodonosor que ele tinha levantado. E estando em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, nisto arauto, o proclamador, apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas. Ou seja, todos que estavam debaixo estas ordens, estas normas, esse decreto,
estava, digamos, vindo do imperador, se estendendo sobre todos os ramos do governo administrativo e também definindo que tudo aquilo deveria ser estabelecido sobre todos os povos que estivessem debaixo do governo, estivessem debaixo da regência de Nabucodonosor. E diz assim, ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as tribos, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, que ele levantou. Qualquer que não prostrar-se e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Porquanto, quando todos os povos ouviram ao som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro do rei Nabucodonosor que ele tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, que não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. E dos teus deuses, e aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então é interessante aqui que, diante desta condição, vemos aqui, se formos analisar com os nossos dias, nós estamos assim, na mídia, de forma geral. Hoje, normalmente, todos os países são administrados por três poderes, inclusive o Brasil. De forma geral, os governos democráticos, que é o legislativo, o judiciário e o executivo. Mas é notório, desde o final da década de 40, principalmente início da década de 50, com o advento da promoção do rádio, depois da televisão, e hoje muito mais por meio da internet, o advento do quarto poder, que seria o que? A mídia. A mídia é um quarto poder que influencia tanto o executivo como o legislativo, com o judiciário. E você vê que esta confusão que existe, basicamente, que está existindo de desgoverno no Brasil, é fruto do quê? De toda a influência da mídia. Porque temos uma mídia que normalmente é contra, alguns ponderados não são muito a favor, mas também não são determinadamente contra. E nisso nós vemos assim uma confusão, como se a mídia tivesse um só propósito: denegrir e jogar lenha na fogueira. Ou no sentido político, ou no sentido dessa crise de saúde, criar um caos, um pavor, um desespero, dizendo você vai ser atingido pelo vírus. De repente a gente vê as pessoas andando dentro do carro de máscara sozinha, ou daqui a pouco você está sozinho dentro de casa, sem ninguém, você é uma pessoa que vive só, sem ninguém, andando de máscara dentro de casa, por que não? Porque o vírus pode estar aqui. Meu Deus! A questão da máscara é para que nós evitemos a transmissão do vírus em contato social. Não quando há ausência de um contato social, ou mesmo estamos ausentes do convívio geral. E de repente se torna uma neura. Até brinco com as pessoas, outro dia estava no mercado, no caixa do mercado, eu me engasguei e comecei a tossir, a reação das pessoas foi hilária. Porque elas assim olharam assustadas, espantadas, eu falei, eu só engasguei, por favor, não olhem de outro jeito, porque hoje você espirrar, você tossir, é quase que um sinônimo de que você está contaminado, e isso gera uma reação, e nós vemos as pessoas apavoradas, as pessoas com medo, as pessoas resistentes, as pessoas assustadas. Ah, mas se você não está assustado com o vírus, nós vamos te assustar com algo pior, nós vamos te deixar desesperado com algo pior. O desemprego está vindo, a crise está vindo, a crise vai ser terrível, a situação vai ser difícil, e você não vai vencer, porque vai nos engolir, porque vai haver fome, porque vai haver saque, porque vai... E nós vivemos nesse meio, parece que há um prazer da mídia
em gerar desespero, em gerar a pior notícia, a mais agravante notícia, o furo que vai trazer o maior desalento, o maior desespero, para que você fique colado naquela condição. Olha, o meteoro está vindo, ele está vindo, fique assistindo o meteoro cair na tua cabeça. É mais ou menos isso que a mídia faz. E esse quarto poder influencia terrivelmente. Não que ela não esteja fazendo, de certa forma, um papel de divulgação, de conscientização, que nesse lado há algo salutar. Mas ao mesmo tempo nós temos que tomar cuidado sobre aquilo que é massacrante. E nós vemos aqui justamente isso. Da mesma forma que nos dias de hoje, naqueles dias, este anunciador, esse propagador, esse arauto que é colocado aqui, ele coloca algo de forma simples. Todos vocês se dobrem diante da notícia que nós estamos dando. E a notícia qual é? O rei construiu uma estátua, foram convocados todos os líderes mundiais e todos devem se dobrar diante da estátua. Todos devem se dobrar diante dessa condição, porque fora dessa condição de alinhamento com o que pensamos, com o que achamos, com o que determinamos ou com o que está decretado, você vai ser lançado numa situação muito pior, muito mais desesperadora, porque você vai ser lançado numa fornalha de fogo ardente, até redundante, uma fornalha de fogo, né? E ainda coloca-se o ardente, ou seja, é algo muito terrível, muito forte. E nós vemos a mídia de hoje propriamente como esse arauto, dizendo assim, olha, você tem que se dobrar ao medo, você tem que se dobrar ao temor, porque parece que não há palavras de esperança. Não há. Como disse, li hoje várias mídias de várias fontes internacionais inclusive, não há uma palavra de alento, há uma palavra de desespero em tudo. Porque o governo vai cair, porque o governo desse vai cair, porque há uma segunda leva do vírus, porque não sei o quê, porque é o lockdown, é aquilo outro, e começa o medo. Vamos prorrogar isso, a economia vai ficar pior, o desalento, os leitos dos hospitais estão ficando lotados, não há mais UTI, há filas de pessoas esperando para entrar numa UTI, enquanto esperam morrem no corredor, porque a situação é crítica, e nós começamos a viver numa sociedade de desespero, de medo, de angústia. E nós temos que nos dobrar a isso, porque é como se você falar, não, há esperança, há fé, há saída. Parece que os homens estão com os ouvidos fechados para isso, porque se resume a um divulgar, a um promover, a um distribuir esta informação. Se dobre, porque não há saída. Se dobre porque a situação é terrível. Porque, olha, minha mãe morreu, eu não pude me despedir dela porque ela morreu com o vírus, porque eu estava isolado. Ah, porque o meu filho morreu, não sei o quê. E parece que só isso que existe no mundo hoje, o mundo se resume ao quê? A trazer desespero e desalento, trazer angústia ao coração do homem. É isso que a mídia faz, mas é interessante que neste público nós vemos que há dois grupos que se distinguem. Uns são aqueles que, investidos de autoridade, estão submissos à vontade de Nabucodonosor e aceitam normalmente as suas normas e se dobram. Existe o povo juntamente com eles que se dobram. Mas há um grupo distintos que são homens emprestados. São homens emprestados porque quem é Sadraque, Mesaque e Abednego? Eram judeus. Embora sendo judeus, eles haviam sido trazidos da terra de Israel e eles não haviam se contaminado com as coisas de Babilônia. Nós vemos isso no capítulo 1 de Daniel. Assim como Daniel, esses três, eles escolheram não se contaminar com as coisas de Babilônia. E mesmo não se contaminando, eles ganharam projeção no reino de Babilônia, e diante disso, eles começaram o quê? Somos emprestados, estamos em Babilônia, servimos em Babilônia, mas nós somos judeus. Estamos em Babilônia, estamos diante da estátua de um Deus, estamos numa nação idólatra, mas nós servimos a um único Deus. Então nós somos emprestados, usamos nossos dons, nossos talentos, porque eles haviam ganhado projeção e estavam em posição de mando, em posição de governo, em posição de influência em Babilônia. Mas ele fala, nós estamos em Babilônia, nós servimos em Babilônia, nós usamos os nossos dons e talentos para abençoar o povo de Babilônia, o governo de Babilônia,
Mas nós não somos babilônicos. Nós somos judeus. Todos se dobram diante desses deuses, mas nós queremos deixar bem claro, estamos em Babilônia, onde há muitos deuses, e os povos de Babilônia se dobram aos deuses de Babilônia, mas nós não nos dobramos aos deuses de Babilônia. Então nós devemos entender que essa distinção, assim como hoje, existe esse pequeno povo, e nós temos que ser esse pequeno povo, chamarmos para nós essa responsabilidade de, no tempo desse desespero, no tempo desse desalento, que as pessoas que estão ao nosso derredor, sejam autoridades, sejam vizinhos, sejam amigos, sejam parentes, eles possam ver em nós que nós temos uma posição firme em Deus. Eu não vou me dobrar diante do desespero que a mídia tenta lançar sobre mim. O que rege a minha vida não é o vírus. O que rege a minha vida não é a economia. O que rege a economia não é o governo, seja o governo de esquerda, de direita, de centro. O que rege a minha vida não é o Supremo Tribunal Federal, não é o Legislativo, nem o Executivo. E não pode ser a mídia. O que rege a minha vida é a minha aliança com esse Deus. É o meu papel que eu exerço no meio de uma sociedade submissa a esses poderes, submissas a esses valores, mas o poder que rege a minha vida é um poder superior, que é o poder de Deus. E é o que esses homens fazem nessa sociedade, eles se destacam. Eles se destacam e o que é interessante, eles não se destacam aqui para o bem. Porque diante daquela sociedade eles são contrários, diante daquela sociedade eles são aversos. Diante dos seus costumes, eles são reacionários. Mas eles tomam uma posição clara, eu não vou sentar na mesma mesa, eu não vou comer a mesma comida, eu não vou me submeter às mesmas regras, eu não vou viver debaixo do ditame do poder estabelecido. Se o poder está dizendo se dobre, eu não vou me dobrar. Se o poder está dizendo se submeta, eu não vou me submeter. Por quê? Porque a mídia, basicamente, assim como o governo, toda forma de administração da sociedade, tentam alcançar três coisas na nossa vida. Primeiro é o quê? Primeiro eles querem alcançar o quê? Eles querem alcançar controle sobre a nossa vida. Eles querem alcançar governo sobre a nossa vida. E eles querem alcançar domínio sobre a nossa vida. Eles querem governar a nossa vida. Eles querem controlar a nossa vida. Eles querem dominar a nossa vida. De forma que nós não tenhamos para onde fugir nem por que fugir. Não temos como sair dessa situação. A única coisa que nos resta é nos submetermos, porque coisas piores virão. Porque senão virá fornalha ardente. E é justamente nós devemos entender, irmãos, assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego, nós estamos nesse mundo, mas nós estamos emprestados. Eu sou cidadão brasileiro, mas antes de ser cidadão brasileiro, eu sou cidadão do céu, porque eu fui comprado e remido pelo sangue de Jesus. Ele me deu uma cidadania, eu tenho uma dupla cidadania. E a cidadania brasileira vai acabar, porque o Brasil vai deixar de existir, mas a cidadania celeste é por toda a eternidade. É isso que me marca, é isso que tem que marcar a sua vida. Embora as pessoas tenham que nos ver como cidadãos da terra, porque estamos neste mundo, eles têm que nos ver também como cidadãos dos céus, que não nos dobramos como os demais. Porque a nossa fé ela vai passar a ter validade e impacto na vida dos outros a partir do momento em que eles começarem a ver em nós o quê? Que nós não nos dobramos diante disso. Não, pastor, então eu não vou usar mais máscara, porque isso não estou falando sobre não usar máscara, irmãos. Não é usar máscara, use máscara, é saudável. Você poupa a si, poupa os demais. É saudável, no meio da comunidade, no meio de um aglomerado de pessoas, use máscara, se preserve. Mas ao mesmo, não é isso que eu estou falando. O pastor é contra a quarentena. Não, não sou contra a quarentena. As pessoas que precisam estar, a não ser que estejam livres por causa da necessidade de suas funções, elas devem respeitar dentro das limitações a quarentena. Sim, para se resguardarem. Mas eu estou falando no sentido que você não pode submeter o teu coração ao desalento e ao desespero que está regendo a nossa sociedade. Porque as circunstâncias podem mudar e podem ficar piores. Mas o nosso Deus continua o mesmo e o compromisso com Ele conosco não muda. Sua aliança conosco não muda. E aqui no caso, nós vemos que nesse texto, esses homens tomam uma posição clara diante de Deus, não se dobram diante daquilo.
E essa é a expectativa que Deus tem de nós, porque nós somos cidadãos dos céus emprestados a esta terra, nós somos cidadãos dos céus emprestados a este mundo, para que no tempo que estamos neste mundo, usemos nossos dons e talentos para revelarmos ao mundo a nossa confiança em Deus, o nosso descanso na aliança que temos com Deus. Porque no final das contas é esta fé que nos guarda, é esta fé que nos sustenta. E o mundo precisa saber, porque o mundo será impactado pela nossa fé. O mundo será confrontado pela nossa fé. E o mundo pode ser transformado pela nossa fé. Tanto que na sequência o que diz? Eles são acusados, são denunciados, e diz o verso de número 13, então Nabucodonosor irado, porque a reação, quando nós nos aliamos a Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, isto gera ódio da sociedade, isto gera ódio do mundo. Jesus mesmo diz, olha, o mundo vos odiará. E não se espante dizer isto, porque antes de odiar a vocês, odiaram a mim. O mundo odeia Jesus, o mundo odeia Deus, porque o mundo é regido por Satanás. E aqueles que estão debaixo da regência de Satanás se opõem a Deus, se opõem aos valores de Deus, se opõem à fé. Por isso somos chamados de atrasados, de reacionários, pessoas que estão lutando contra o bem do povo. Não, nós não estamos lutando, nós estamos defendendo uma fé que confia num Deus que pode todas as coisas. E é interessante que Nabucodonosor se ira profundamente, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrar-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E a indagação dele, o questionamento dele é, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ou seja, o ódio vai gerar uma confrontação. O ódio vai gerar uma confrontação e uma pressão maior, para que nós venhamos a deixar a nossa confiança em Deus, para que venhamos a deixar a nossa fé em Deus, a nossa confiança naquele em quem nós esperamos. E ele diz, olha, eu estou dando mais uma oportunidade, eu vou, digamos, gerar pressão, o inimigo vai gerar pressão, dizendo, ele vai chegar no teu calcanhar e falar, ó, estou te pegando, você vai se dar mal se você continuar nisso, se dobra, aceita a minha determinação, aceita o meu governo, aceita as minhas normas, viva segundo as minhas regras. E olha, e ele diz, e em que Deus vocês vão confiar? Que Deus é capaz de livrá-los da minha mão. Porque essa é a questão do mundo que nós vivemos. Quem poderá nos livrar do momento em que estamos vivendo? E eu amo de paixão essa declaração, verso 16 e 17, 18, olha só o que diz. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei, ó Nabucodonosor, quando a isto, não necessitamos nem te responder, como que dizendo, eu não tenho que perder tempo em tentar justificar as minhas atitudes, eu creio. Eu não tenho que tentar te convencer, eu creio. E não tente me convencer ou não tente ir contrário à minha vontade, porque eu creio no Deus que eu estou colocando a minha confiança. E olha o que diz assim, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Eles confrontam, é uma oportunidade que o rei os confrontam. E eles retornam o confronto dizendo, rei, quero te dizer uma coisa, vamos encerrar esse assunto porque você não tem argumento suficiente para fazer com que eu deixe de crer no meu Deus. E eu continuo crendo no meu Deus. Se a situação do jeito que está, se a situação ficar pior, a situação já está ruim, assim, se a situação ficar pior ainda, eu vou continuar crendo no meu Deus. Olha a declaração poderosa dele. Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos,
ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Ou seja, nós cremos que Deus pode me livrar. Eu creio que Deus pode te livrar do vírus. Não é porque você vai comprar uma semente por R$100, uma semente de feijão. É uma imbecilidade, é um mau caratismo inegável de uma pessoa que vem dizendo que isso é uma revelação divina. Isso é uma forma de engodo, de engano, porque não é um feijão que você vai plantar num vasinho dizendo isso aqui vai trazer prosperidade para a minha vida, mas é a tua confiança num Deus que não muda, não nas palavras de homens que estão interessados somente no seu capital, tentando distorcer as palavras de Deus para tirar benefício em cima da tua vida, em cima das nossas vidas. Ele diz assim, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Me livrará da tua mão, rei. Mas olha só que palavra fantástica, verso 18. Se não, porque Deus pode não me livrar do vírus. Deus pode não me livrar da situação econômica. Deus pode não me livrar da fornalha ardente. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, se Deus quer salvar, Ele salva. Porque eu creio na soberania dele. Ele tem controle, ele tem governo, ele tem domínio. É ele quem está como autoridade sobre a minha vida. É essa visão que nós temos que ter para fortalecer a nossa fé. Não é o governo, não é a mídia, não é o medo, não é o vírus, não é a situação econômica que vai reger a minha vida. Quem rege a minha vida, quem tem autoridade, quem tem governo, quem tem domínio sobre a minha vida, é o Deus que rege os céus e a terra. E esse Deus que rege os céus e a terra, se Ele quiser que eu passe pela contaminação do vírus, eu vou passar, porque Ele pode me livrar, mas se Ele não me livrar, Ele continua sendo Deus. Ah, mas a situação econômica, se a situação econômica ficar adversa e eu tiver que passar por ela, o mesmo Deus que esteve comigo no passado está comigo hoje. O mesmo Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abdenego está comigo e contigo hoje. Ele diz, Deus pode me livrar, Deus pode me salvar, Deus pode fazer. E se Deus não me livrar, Ele é Deus. E uma das coisas que eu acho fantástica no processo, por que essa influência da mídia? Por que essa influência do governo? Por que essa influência dos poderes para nos fazer nos dobrar? Porque, entenda, mas agora eu resolvi não me dobrar. Por quê? Ele tenta criar em nós uma condição que é muito normal diante daqueles que geram a agressão. A agressão sempre será maior sobre esses que se submetem a esse princípio. Porque veja, então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ou seja, o mundo, a fornalha já estava ardente. Ele mandou que o calor seja maior, que o fogo seja mais alto, porque eles não vão cooperar para refrigerar a nossa vida ou refrescar a nossa vida. Eles vão complicar ainda mais a nossa vida. E olha só, por que eles vão fazer isso? Então, os homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, seus chapéus, suas roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Qual é o propósito de toda essa pressão? Por que do decreto? Por que da proclamação? O porquê da confrontação? E por fim, quando eles reagem contra tudo isso, o que o rei faz? Tenta imobilizá-los, paralisá-los, deixá-los submissos à sua vontade como se ele tivesse autoridade. E uma das coisas que eu tenho visto muitas vezes é que diante do perigo, diante das adversidades, as pessoas ficam paralisadas, elas congelam, elas ficam presas diante do medo, das incertezas, como se nós fôssemos qualquer um deles. Porque entenda, quem os joga?
Os homens fortes que os jogam dentro da fornalha morrem. Por quê? Aqueles que estão debaixo do poder de Faraó, do poder de Nabucodonosor, do rei, aqueles que estão debaixo do poder dessa autoridade dominante, eles estão sujeitos o quê? A todas as sanções da lei, a todos os danos e a todas as determinações do governo, que é Nabucodonosor. E a situação é tão grave que eles são atingidos, mesmo que eles não estejam amarrados, como estão os servos de Deus. Mas eles são destruídos pela própria manifestação da vontade do imperador. Ou seja, estes homens que morreram, morreram porque se submeteram à voz do imperador, entendem? Ou seja, não é porque eles estão obedecendo ao imperador que eles estão livres da fornalha de fogo, porque eles morreram diante da fornalha de fogo obedecendo ao imperador. Estes homens manietados, amarrados, presos, são os servos de Deus. E muitas vezes o que o governo quer fazer? O que o governo neste mundo, não estou falando do governo do Bolsonaro, não estou falando do governo político, estou falando da regência espiritual deste mundo que jaz no maligno. Como Jesus Cristo disse, o mundo jaz no maligno, o mundo está nas mãos do maligno. E o que acontece? Nós devemos entender, as pessoas pensam que se submetendo, elas estarão livres. Muito pelo contrário, o dano será muito maior sobre elas. E uma das coisas interessantes é que quando nós não nos submetemos, pode ser que Deus nos leve a uma situação muito mais agravante. Mas a situação agravante é para que no meio da circunstância, por quê? Olha a condição que vem no verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Qual que é a revelação que nos é dada aqui? Deus permitiu que estes homens fossem lançados na fornalha, ou seja, o pior quadro, o pior cenário, a situação mais danosa apresentada no texto é justamente para onde são lançados os servos de Deus. Mas quando estes homens estão debaixo da direção, da autoridade, do governo e do domínio de Deus, não são as circunstâncias que regem as suas vidas, mas é a autoridade desse Deus em quem eles depositaram a sua fé. E eles estão como dentro da fornalha. Primeiro, dentro da fornalha, saiba disso, ainda que nós tenhamos que entrar na fornalha, nós seremos homens libertos dentro da fornalha, porque as amarras que nos prendem fora serão libertas no meio da fornalha, porque Deus nos liberta. Deus nos faz passear no meio da tribulação. Não porque a situação seja mais fácil, a situação é a mesma. Mas a forma como nós lidamos com a situação, percebe? A fornalha continuava ardente? Continuava. O decreto do rei era o mesmo? Era. A observação dos olhos do povo sobre aqueles homens era o mesmo? Era o mesmo. Tudo, não havia mudado nada. A única coisa que havia mudado era o quê? A forma como eles se relacionavam com as circunstâncias. E diante dessas circunstâncias, eles se aliam àquele que é semelhante, como Nabucodonosor diz, ao filho dos deuses. E nós temos, de forma geral, na teologia, os teólogos concordam que esta 4ª pessoa é Jesus Cristo. É Jesus Cristo andando com os Sadraque, Mesaque e Abdenego. É Jesus Cristo estando com ele. Jesus Cristo deixou bem clara essa promessa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E entra um momento ele vai dizer o quê? Olha, eu estou convosco todos os dias das vossas vidas. Eu estarei convosco. Então Jesus está andando conosco nessa adversidade. E quero te dizer, este 4º homem provavelmente estava com eles fora da fornalha. Mas foi dentro da fornalha que este homem foi visto pelos olhos dos incrédulos. Foi dentro da fornalha que ele foi visto pelos olhos de Nabucodonosor, pelos olhos dos conselheiros, pelos olhos dos que assistiam aquele show de dantesco, de dano, de desgraça. E no meio deste show dantesco, coisa terrível, aparece a glória de um Deus que se manifesta e livra os seus, fazendo com que aquilo que seria desgraça, morte, destruição, dor, sofrimento, se torne um passeio no meio da adversidade.
passeio, de forma que no meio da adversidade eles são livres. As suas amarras são quebradas, as suas restrições são tiradas, e eles podem andar numa dimensão superior àquelas que o próprio mundo, a própria sociedade, o próprio decreto do rei havia colocado sobre eles. E a mesma situação se repete sobre nós. Por quê? No meio do momento em que nós estamos vivendo, saiba que os olhos daqueles que não confiam, daqueles que não esperam em Deus, muitas vezes veem a nossa atitude. Eu vejo, às vezes, as pessoas passando na frente da igreja, normalmente passam na frente do mercado, vejo no mercado não há reprovação, mas se passam na frente da igreja, a gente na igreja, há reprovação, como falam, o que esses crentes estão fazendo aí? Há críticas. Ninguém denuncia um bar que está aberto, mas denuncia uma igreja se estiver aberta fazendo culto. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos num mundo que é inimigo aos conceitos do nosso Deus, de um mundo que é inimigo à nossa fé. E no meio deste mundo, no meio dessas circunstâncias, onde este mundo tenta ditar as regras para te levar ao desespero, para te levar ao desalento, saiba o seguinte, meu irmão, minha irmã, não importa como as coisas venham se desenrolar, ainda que nós venhamos a entrar dentro de uma fornalha, Jesus está conosco, Jesus quebrará todas as amarras. Nós não podemos permanecer do lado de fora amarrados, mas devemos aceitar os desafios que Deus coloca diante de nós, porque se formos para entrar na fornalha, Jesus será revelado em nós mais do que quando estávamos fora. Jesus será visto ao nosso lado mais do que quando estávamos fora. O livramento de Deus se manifestará na nossa vida mais do que quando estávamos fora. E as amarras da escravidão, da dominação deste governante deste mundo serão queimadas pela manifestação do poder de Deus, porque Deus é o Deus que nos liberta no meio da adversidade. E o que é maravilhoso na continuidade é o quê? Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abdenego. A história mudou. Servos do Deus Altíssimo. Nabucodonosor, veja o que ele diz no verso de número 15. No final do verso. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E Nabucodonosor, depois de ver essa manifestação do poder de Deus sobre a vida daqueles três homens, ele diz, servos do Deus Altíssimo. Nabucodonosor teve uma experiência com Deus. Nabucodonosor teve uma revelação de um Deus que era acima dos seus deuses, acima da sua petulância e da sua arrogância de governante do mundo. Ele diz, servos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo, vinde, saí, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os seus cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Ou seja, no meio de toda aquela adversidade, a única coisa que foi queimada foram as suas amarras. As únicas coisas que foram queimadas foram aquilo que os imobilizava. Aquilo que Satanás queria colocar sobre as suas vidas para a sua paralisia, para seu congelamento, para a sua impossibilidade de reação. Só aquilo foi queimado, porque Deus tira de sobre a nossa vida a inércia. Deus tira de sobre a nossa vida as amarras que nos impedem de reagir diante das circunstâncias. Por isso, se apegue a esta aliança com Deus. E saiba que se você tiver que passar pelo vírus, espero que ninguém que esteja vendo esse vídeo tenha que passar pela contaminação do vírus, mas se você tiver que passar pelo vírus, saiba, meu irmão, Deus estará contigo. Deus será o quarto homem com você nesta fornalha chamada Covid-19. Se você tiver que passar por uma crise econômica, saiba, Jesus será o quarto homem contigo, que estará contigo ao teu lado, te ajudando a superar essa fase. E quando você sair para fora da fornalha, saiba que nem o cheiro da fumaça estará sobre você. Esta é a confiança que nós temos nesse Deus. Por causa da nossa capacidade, porque somos especiais, não. Porque Deus, como cidadãos ou súditos dos céus, emprestados para esta terra, Deus quer se fazer revelado a este mundo
através da nossa vida, através do nosso compromisso, através da nossa aliança e através do poder de Deus manifestado nas nossas vidas. E saiba, meu irmão e minha irmã, permanece firme na fé, porque a tempestade passará sobre a tua vida e quando ela terminar, as pessoas vão dizer, saia para fora, porque nós temos um testemunho de que o Deus Altíssimo é sobre a tua vida. Não temas adversidades, não temos medo, não se dobre, não se apavore, não se desespere, não se deprima, não se angustie. Permaneça firme na confiança nesse Deus que estará contigo na fornalha, está contigo fora da fornalha, estará contigo depois de sair da fornalha e o nome dele será glorificado na tua vida, como foi na vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E veja a situação, porque não muda só isto. Diz o texto, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abdenego, e que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Percebem aqui? Nabucodonosor entende bem a revelação humana, os homens que estão de redor entendem bem, estes homens têm uma aliança com o Deus Altíssimo, e eles preferiram abrir mão da própria vida, diante do desespero da circunstância, porque eles preferiram confiar em Deus, do que se dobrar às nossas expectativas, confiar em Deus, do que aceitarem as nossas imposições. E o que diz o texto na sequência? Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, desprezar, ou desmerecer, ou ofender o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas como um montouro, seria um monte de lixo. Por quê? Não há outro Deus que possa livrar como este. Entendem isto? Guarde no teu coração, meu irmão, você segue um Deus, que não há outro Deus que possa te livrar como esse Deus que nós servimos. Esse Deus que nos assiste, esse Deus que nos acompanha. E então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Babilônia na província de Babilônia. Sabe que Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Deus vai te fazer prosperar nessa terra. Não há prosperidade do mundo. Não há prosperidade da sociedade. Não há prosperidade que algumas igrejas pregam. Mas a prosperidade do reino dos céus, onde a glória de Deus será revelada sobre você. E o testemunho desse Deus sobre a tua vida fará com que as autoridades deste mundo reconheçam que sobre ti está a autoridade do Deus Altíssimo. Essa é a confiança que nós temos nele. A mídia, os meios de comunicação usam essa velha estratégia. Anunciem, olha, vocês têm que se dobrar para a gente porque não há esperança. Se você não se dobrar, o que resta é a morte, o que resta é a fornalha, o que resta é o dano. E a palavra de Deus vem a nós por meio do testemunho desses homens, dizendo, não se dobre. Não permita que a mídia venha trazer desesperança ao teu coração, porque quem decide o teu futuro não é o vírus. Quem decide o teu futuro não é o governo Bolsonaro. Quem decide o teu futuro não é o Paulo Guedes. Quem decide o teu futuro não é a incerteza da economia do futuro, o governo, isso, aquilo, o ministro A ou B. Quem decide o teu futuro, meu irmão e minha irmã, é o Deus que reina sobre toda a terra, é o Deus Altíssimo, é o Deus que envia o seu anjo, o seu Filho Jesus, que aqui este anjo é Jesus Cristo, para estar contigo no meio da adversidade e quebrar todas as amarras do medo, as amarras da incerteza. Que você não se deixe levar pelas circunstâncias, não se deixe influenciar pelo meio, não se deixe influenciar pelo momento, mas ainda que você venha até ser preso, ser questionado, ser criticado, ser colocado diante de um tribunal humano, de julgamento, de crítica, porque você não está submetendo, saiba que você está honrando a tua fé diante de um Deus que honrará a tua fé. Honre a Deus com a tua fé. E Deus te honrará por causa da tua fé diante dessas autoridades e fará manifesto o seu grande livramento sobre ti. Daí você pode falar, pastor, mas dá medo. Toda incerteza, todo futuro incerto dá medo. Todo futuro tem incertezas. E um texto que eu gosto muito, só para complementar, que eu creio que define bem o caráter desses homens, quando você vai na primeira carta de João, no capítulo número 4, há uma declaração de João, que é um homem que viveu em dias difíceis também.
Porque João, embora não tenha sido martirizado como seus companheiros apóstolos, seguidores de Cristo daqueles dias, João ele viveu uma vida de muita penúria, de muita limitação, de perseguição, de tortura, de dano, de angústias, de prisão, de exílio. E olha o que diz aqui, verso número 17 até o verso de número 19. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Nisto é, está falando do quê? Que nós devemos amar aos outros, que nós devemos aprender a lidar com as circunstâncias, que nós devemos estar atentos aos falsos profetas, às falsas doutrinas, estarmos nos achegando aos verdadeiros crentes, o que define o verdadeiro crente. Ele diz assim, nisto é, no meio de todas estas circunstâncias, nisto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo Deus é, também nós somos neste mundo. Presta atenção no verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Percebe porque a mídia, o mundo, os arautos deste mundo proclamam só coisas ruins? Porque eles querem gerar em nós o quê? O tormento. O tormento. E o tormento não nos faz ser aperfeiçoado em amor. Por quê? Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Mas presta atenção no verso 19 agora. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. O que sustenta a minha confiança em Deus, de que eu vou sair dessa crise, de que nós vamos sair dessa situação, de que o mundo verá dias melhores, de que nós vamos viver dias de crescimento da igreja, dias de influência da igreja, dia de impacto do nosso testemunho diante de uma sociedade incrédula, diante dos dias que nós estamos vivendo, que muitas pessoas vão se converter porque verão a nossa fidelidade no meio da fornalha. Por que eu creio nisso? Porque Deus tem nos amado primeiro. E quando nós assumimos essa postura diante do mundo, diante da sociedade, diante dos governos e dominadores deste mundo, dos principados e das potestades, nós estamos literalmente não só dando uma declaração de fé, mas nós estamos dando uma declaração de amor a Deus, dizendo, eu estou seguro nas mãos desse Deus, eu confio nele, eu espero nele, eu descanso nas promessas dele. Que nesse domingo, nesse início de manhã, Deus possa trazer essa palavra de fé para o teu coração. E que você possa ser aperfeiçoado no amor. Segure nas mãos de Deus. Confie nesse Deus. Descanse nas promessas de Deus. E permita que Ele te conduza. Porque ainda que seja na fornalha, Ele estará contigo. Ele quebrará as tuas amarras, queimará as tuas amarras. E permitirá que você saia ileso, livre de todo mal. E fará com que o teu livramento seja testemunho na vida daqueles que te assistem, para que o nome dele seja exaltado e para que esse testemunho possam transformar corações. Depois você pode ler o capítulo 4 de Daniel. E sabe o que você vai encontrar ali? O capítulo 4, embora esteja no livro de Daniel, começando no verso 1, você vai ver ali que o capítulo 4 é uma carta de Nabucodonosor, que conta o testemunho de conversão dele. Deus plantou Daniel, Deus plantou Sadraque, Mesaque, Abdenego naquela terra de Babilônia, para que Nabucodonosor, assim como muitos naquela terra, pudessem ter um encontro com Deus Altíssimo, com Deus Soberano, com Deus Todo-Poderoso. Que a tua vida, que o teu exemplo, que a tua família, que a tua casa, nesses dias de desespero, possam discernir as estratégias do mundo, as estratégias do inferno, para que você não se deixe levar pelo desespero, mas para que você possa confiar nesse Deus que cuida de ti, que está contigo. Por quê? Você pode confiar nele? Porque ele te amou primeiro. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus crucificado. Esta é a prova do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Deus que deu o seu Filho está cuidando de você. E cuidará da tua vida, da tua família, nesses dias de pandemia. Cuidará de você nesses dias de isolamento. Cuidará de você quando acabar esses dias e se vierem crises, Ele estará contigo. Que não seja o desespero a reger a tua vida, mas seja o amor que você tem por Deus,
confiado no amor que Deus já tem revelado sobre a tua vida, para que você encontre dias melhores e encontre dias de paz. Esse é o desejo do nosso coração. Essa é a esperança que temos. Que você possa, em nome de Jesus, alcançar graça, alcançar descanso, alcançar conforto nessas palavras. E compartilhe com as demais pessoas, para que elas possam entender essa dimensão. Que Deus